aqui do balé. Quem aqui já leu algum livro do C.S. Lewis? Os jovens conhecem mais o Crônicas de Nárnia, né? Mas o C.S. Lewis, ele tem muitos livros cristãos muito bons, né? E eu estou lendo um livro dele que chama O Peso da Glória. E nesse livro, ele tem um capítulo lá, o capítulo 9, que chama O Círculo Íntimo. E nesse capítulo ele trata sobre o nosso desejo, o desejo humano de ser incluído, né, de fazer parte de um grupo, de uma associação, de um clube, de uma reunião, de um grupo. E ele chamou isso de círculo íntimo, né? São esses círculos que desde nossa infância, adolescência, na escola, a gente já tem aquela questão dos grupinhos, e quem não faz parte do grupo muitas vezes se sente rejeitado, tem traumas, né? E ele trata sobre essa questão desse desejo do nosso coração de pertencer a um grupo. E aí, em um trecho do capítulo, ele diz o seguinte: acredito que na vida de todas as pessoas, em certos períodos, e na vida de muitas pessoas, em todos os períodos entre a infância e a extrema velhice, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro do círculo local. Não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor, digno de glória e louvor. Desejo da nossa, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, assim, digno de glória e louvor. A nossa angústia, levantemos nossas mãos, tipo de prazer. Erga sua voz e cante, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Suas vozes, porque grande é tu. Intuições sociais, porque Jesus ele andava, comia, conversava com os piores. Ele era chamado de beberrão, de glutão, amigo de pecadores, porque ele escolhia ali os piores da sua época, né? Então, o círculo íntimo de Jesus, ele era totalmente o oposto do círculo íntimo que o mundo diz que nós devemos buscar fazer parte, ansiar fazer parte, desejar, os tipos de pessoas que nós devemos buscar. Então Jesus, ele era totalmente oposto, o círculo íntimo de Jesus era totalmente oposto, e isso nos surpreende, né, de uma maneira tremenda, como Jesus nos surpreende, como a graça nos surpreende, porque Jesus, ele incluiu muitos que estavam de fora, e excluiu muitos que se achavam de dentro. Eu quero ler uma passagem aqui com os irmãos que ilustra o que eu vou dizer aqui, o que a gente vai desenvolver aqui essa noite. Eu queria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos ler do 5 ao 25. Eu acho que em nenhum outro evangelho a gente tem tão explícito como Jesus, ele invertia o círculo íntimo dele, né? Como ele excluía muitos de fora, excluía muitos que se achavam de dentro, e incluía muitos que o mundo rejeitava e julgava que eram de fora, né? Que não deviam pertencer ao círculo íntimo de Jesus. Então vamos ler Lucas capítulo 1, do 5 ao 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias,
que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Até aqui por enquanto. Amém, meus irmãos? Então, vamos falar um pouco aqui sobre Zacarias. Nós lemos nessa passagem que ele tinha algumas características sociais que o favoreciam muito, de acordo com a cultura da época que ele viveu. Primeiro, ele era um homem, e naquela época havia uma distinção com um peso social, né, muito grande, né, era mais vantajoso naquela época ser homem, e ele era um homem de mais idade, né, o que lhe conferia autoridade. Ele era um sacerdote e era um membro da sociedade religiosa. O seu papel como sacerdote lhe conferia uma estabilidade financeira, porque ele recebia uma porção do valor que era trazido pelo povo como oferta. Zacarias era casado, e não apenas isso, ele era casado com uma mulher que a gente leu, era descendente da linhagem de Arão. O versículo 6 nos diz que eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, Zacarias, ele tinha todos os pré-requisitos, né, vamos dizer assim, os pré-requisitos que lhe garantiam como pertencente ao círculo íntimo de Jesus, né? Ele tinha todos os pré-requisitos para se qualificar, para pertencer a um de dentro, para ser chamado de um de dentro. E essas características de Zacarias é que eu queria destacar. Mas vamos avançar um pouco na leitura e vamos ler agora adiante aqui do 26 ao versículo 38. Vamos continuar um pouco essa história aqui do capítulo 1 de Lucas. Então, versículo 26, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi.
O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, meus irmãos? Que passagem linda, né? Vamos falar agora um pouco sobre Maria. Nós falamos sobre Zacarias e as características que lhe qualificavam, né, para ser como um de dentro do círculo íntimo de Jesus, vamos dizer assim, como C.S. Lewis chamou. E quanto a Maria, será que Maria tinha os pré-requisitos necessários para ser considerada como uma de dentro ou uma de fora? Vamos analisar. Maria, ela era uma mulher. Zacarias era um homem, Maria era uma mulher. Naquele tempo isso era desvantajoso, como eu falei. Enquanto Zacarias era velho, Maria era o quê? Uma jovem, talvez uma adolescente. Maria não era membro da elite religiosa, enquanto Zacarias era um sacerdote. Então, nós vimos mais uma diferença. Maria era apenas uma pessoa comum, uma adolescente, e Maria não era rica, Maria era uma pessoa pobre, e nós sabemos disso porque lá em Lucas 2:24, nós lemos que Maria levou 2 pombinhos para o sacrifício, e os 2 pombinhos ou as 2 rolinhas era o sacrifício que as pessoas que não tinham dinheiro para comprar um cordeiro deveriam levar, era uma concessão para quem não tinha condição de comprar um cordeiro. Então nós lemos que Maria era pobre, Maria estava noiva, mas ainda não era casada, e o casamento naquela época dava uma estabilidade social significativa para a mulher. Ou seja, meus irmãos, Maria ela era apenas uma adolescente comum, não casada, com uma gravidez ilegítima que lhe causaria tremenda vergonha perante a sociedade em que ela vivia. Maria tinha todas as características de uma pessoa que poderia ser considerada de fora do círculo íntimo de Jesus, de acordo com a sociedade da época, de acordo com o que os religiosos da época ensinavam. Porém, apesar de todas essas diferenças, né, nós temos algumas semelhanças. O nascimento milagroso, o anjo apareceu para os 2, uma era estéril, a outra era virgem, os milagres, mas nós tínhamos essas diferenças, e havia uma diferença que era a mais surpreendente de todas, e essa diferença, nós lemos, foi a resposta que cada um deu imediatamente após o anúncio feito pelo anjo. A resposta de Zacarias foi sem fé, porque ele duvidou do anjo, de Deus, das palavras de Deus que o anjo veio trazer, e ele disse: como eu posso ter certeza disso? Já Maria respondeu cheia de fé. Ela respondeu: como acontecerá isso se eu sou virgem? Mesmo perturbada com as palavras do anjo, Maria, ela não duvidou de que iria acontecer, ela só ficou em dúvida de como aquilo ia acontecer. Ela era virgem, então ela sabia que ia acontecer, ela só não sabia como aquele milagre aconteceria. Então a resposta de Zacarias foi sem fé, e a resposta de Maria foi cheia de fé. Então nós vimos que as respostas deviam ter sido o inverso, né? Zacarias, que era o sacerdote, membro da elite religiosa, ele deveria ter respondido como Maria, que era de fora. E Maria, que era de fora, era natural que ela respondesse sem fé, como Zacarias, né? Porque ela era de fora, né? Então nós vemos que a resposta foi totalmente
o contrário. E isso fez toda a diferença. Nós vemos que Zacarias foi punido pelo anjo, ele ficou mudo, depois ele recuperou a fala, ele obedeceu, deu o nome do seu filho a João, como o anjo havia ordenado, então ele obedeceu. E Maria, nós lemos que ela foi agraciada e de seu ventre nasceu o Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, nós podemos fazer aqui uma primeira aplicação. Como tem sido a nossa resposta imediata quando uma provação nos assola, quando uma situação que nos muda a nossa rotina, mexe com a gente, como tem sido a nossa resposta imediata? Será que nós temos duvidado? Será que nós temos respondido sem fé? Ou será que nós temos respondido como Maria? Não estou entendendo nada, Senhor, mas se o Senhor disse, eu sei que vai acontecer. Eu vou confiar, eu vou descansar, eu sou teu servo, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu confio nas tuas promessas. E Zacarias duvidou, né? Zacarias, então, esse é um teste, porque essa resposta imediata, ela pode revelar como está o nosso coração, qual o estado real do nosso coração. E o primeiro capítulo de Lucas, então, nós lemos aqui boa parte, e ele dá a nota de como vai desenvolver todo o Evangelho de Lucas. Se você pegar o Evangelho de Lucas do capítulo 1 até o capítulo 21, você vai ler exemplos de que pessoas que se achavam merecedoras de pertencer ao círculo íntimo de Cristo, foram excluídas por Cristo, e pessoas que eram excluídas da sociedade foram trazidas por Jesus para o seu círculo. Logo no capítulo 3, João Batista chama os descendentes diretos de Abraão de raça de víboras. E ele diz que, se preciso fosse, Deus faria filhos de Abraão virem das pedras. Então, João já veio para chocar todo mundo e para revelar como seria o ministério de Jesus. E aí, do capítulo 22 de Lucas, a gente entra na reta final, na semana final de sua vida. Mas até o 21 nós temos em cada capítulo um exemplo de excluídos sendo incluídos por Jesus e de pessoas que se achavam merecedoras sendo excluídos por Cristo. Então nós vemos lá, coletores de impostos, prostitutas, gentios, samaritanos, crianças, pecadores, filhos mais novos, ficaram como? Com Jesus dentro. Por outro lado, nós vemos mestres da lei, escribas, fariseus, sacerdotes, devotos, religiosos, os socialmente respeitados, os filhos mais velhos, ficaram como com Jesus? De fora. E continua sendo assim, meus irmãos. Continua sendo assim, mas tudo depende da maneira como nós respondemos ao chamado de Jesus. Muitos de dentro permaneceram dentro, muitos de fora também permaneceram fora. Jesus não é o propagador dessa falsa justiça social inventada pelo homem, e Deus não faz acepção de pessoas, porque para Deus há somente duas classes, os salvos e os não salvos. Então Jesus, ele não é o propagador de uma falsa justiça social que hoje é propagada, de idolatrias inventadas pelo homem. E se a gente pudesse resumir o Evangelho de Lucas em um versículo, talvez a gente poderia resumir lá em Lucas 19:10, quando Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. E sabe uma coisa que caracteriza bastante uma pessoa religiosa? É que pessoas religiosas, elas têm dificuldade de admitir que Deus prefere pecadores arrependidos a justos. Essa é uma característica de uma pessoa religiosa, ela tem dificuldade de admitir isso, de que Deus veio buscar pecadores ao invés dos que se acham cheios de justiça própria. E se a gente pudesse atualizar essa lista de pessoas que Jesus veio salvar para os dias de hoje, como seria essa lista? Seria uma lista muito extensa, mas Jesus, ele veio para buscar e salvar. Se fosse nos dias de hoje, Jesus teria vindo buscar os profissionais do sexo, os cafetões, banqueiros e empresários desonestos, pessoas que se encostam em auxílios governamentais,
agentes da Receita Federal, pessoas em situação de rua, criminosos condenados, jornalistas mentirosos, latifundiários, que mais? Viciados, vítimas de AIDS, os rejeitados pela sociedade, os fedidos, os nojentos, a classe mais odiada talvez hoje pela sociedade, os políticos corruptos. Jesus viria para buscar toda essa gente, a gente gosta ou não. A gente sofre da síndrome de Jonas, a gente se revolta com a graça, porque Jesus alcança pessoas que a gente acha que não mereciam ser alcançadas. E aqui diante de vocês está um político, ex-político, que se corrompeu e que foi alcançado pelo Evangelho. Aleluia, meus irmãos. Então o Evangelho de Jesus, ele tem poder para alcançar qualquer pessoa. Não há pré-requisitos sociais. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. Não é que todo mundo de fora vai ser salvo e que todo mundo de dentro vai ser excluído. A mensagem do Evangelho de Lucas é que não há pré-requisitos sociais necessários para ser incluído em sua comunidade. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E nós sabemos que algumas pessoas têm o privilégio de nascerem num lar cristão. Muitos vêm de famílias de pastores, muitos têm a oportunidade de ler, conhecerem a Bíblia desde cedo, desde muito jovem. E para essas pessoas, que a gente pode chamar hoje de dentro, o Evangelho de Lucas está falando o seguinte: sua posição é um presente de Deus. Administre bem e tenha cuidado. Tenha cuidado, porque é muito fácil permitir que um sentimento falso se apodere de você e você achar que você tem direito a alguma coisa, porque você nasceu num lar cristão, porque desde criança você está na igreja, porque você conhece a Bíblia desde cedo, porque você está no ministério infantil, porque seu pai é pastor, porque seu pai é um líder da igreja. Então um sentimento falso de que a pessoa achar que tem direito a alguma coisa pode tomar conta. Então Lucas está dizendo: cuidado, isso você ganhou um presente, saiba administrar e tome cuidado. E para os de fora, para os que viveram uma vida longe do Evangelho, em inimizade com Deus, Lucas fala da seguinte forma: sua posição inferior não é impedimento algum para a sua presença no povo de Deus. Nenhum pré-requisito social é necessário, você é muito bem-vindo. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. Amém, meus irmãos? E a cultura do mundo, ela apoia o quê? Ela apoia o inclusivismo. Ela diz que todos devem ser incluídos, sem exceções. E se a gente analisar o ministério de Jesus e a obra de Jesus, Jesus realmente ele é extremamente inclusivismo. Por outro lado, o que é que a maioria das religiões prega? A maioria das religiões prega o exclusivismo. Ou seja, a exclusão, sim. Se você não segue os padrões aqui, você tem que ser excluído, você é um de fora. E da mesma forma, se a gente analisar Jesus em sua vida, em sua obra, em seu ministério, Jesus também era extremamente exclusivismo. Se a gente disser em outras palavras, a cultura nos fala que não deve haver os de fora, a religião, por outro lado, diz que os de fora são aqueles que não se encaixam nos padrões estabelecidos por ela. E aí Jesus nos apresenta uma terceira rota, porque Jesus, nós vemos o exclusivismo e o inclusivismo ao mesmo tempo unido na mesma pessoa, porque Jesus ele é radicalmente exclusivo, porque ele diz: somente através de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só através de mim alguém pode entrar no reino. Então Jesus ele é muito exclusivismo. Esses dias eu estava conversando com o pastor Robson, falando sobre isso, que a gente conversa com pessoas de diversas religiões, pessoas que não frequentam, mas não tem problema de falar de Deus. Não, Deus, graças a Deus, Deus me salvou, né? Graças a Deus e tal. Mas, então a gente vê que Deus não é Deus é politicamente correto. Até pessoas que não têm ligação nenhuma com a religião, graças a Deus, foi um livramento de Deus. O problema, meu irmão, do mundo é com Jesus. Porque Jesus é o que confronta todos nós, meu irmão, aleluia. Jesus confronta o mundo, quando ele diz: eu sou o caminho, não há outro. O problema do mundo é com Jesus,
Quando a gente vê as escolas de samba, quem é que crucifica? Jesus. Quando quer escarnecer, é Jesus pendurado numa cruz. Então o problema do mundo, meu irmão, é com Jesus, porque Jesus ele é exclusivismo. Por outro lado, Jesus também é muito inclusivismo, porque ele diz: qualquer um pode vir. Não há pré-requisito. Jesus ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é exclusivismo, porque só através dele, mas ele também é muito inclusivismo quando ele diz: qualquer um pode vir a mim. Qualquer um. Mas por que isso? Por conta da graça. A graça irresistível, a graça que é aberta a todos, e o evangelho da graça provê a única maneira de pertencer ao círculo íntimo de Jesus. Não há outro, não há outra fonte, é somente pela graça. Amém, meus irmãos? A gente precisa crer nisso de todo o nosso coração. Não é por mérito que eu entro para a comunidade de Jesus, não é por atingir um padrão mínimo, não é por ser bom o bastante, nem por conseguir manter a aparência. Não é por essas coisas que a gente vai pertencer ao círculo íntimo de Jesus. É pela graça, que nenhum de nós merecia. E nós que somos igreja, que somos cristãos, nós não podemos perder isso de vista, porque senão, ao invés da gente ser uma solução, a gente vai acabar se tornando um problema, uma barreira. E quantas vezes a gente olha para um irmão, uma pessoa que está começando a conhecer a Cristo, começando a vir para a igreja, e talvez você conheça o passado dela. Você fala: não, quando ela se consertar, aí eu chamo ela de irmão. Não é assim? Quando devia ser o contrário. Trate como irmão antes, ame como irmão, porque é irmão, só que ela não sabe ainda, essa pessoa não sabe ainda. E aí, impulsionada por esse amor, essa pessoa vai começar a ser transformada e a entender que ela faz parte de uma família, porque foi assim que Jesus fez comigo e com você. Nós somos salvos, fomos alcançados pelo Evangelho, mas continuamos ainda fazendo algumas coisas que não era condizente com o que Cristo nos ensinou, com o que a vida cristã nos pedia para fazer, e nós somos transformados. Mas a gente com o irmão não, a gente quer ser logo rigoroso. Não, na hora que ele estiver todo limpinho dos pecados dele, aí eu chamo de irmão, mas antes disso, eu não chamo não. E não foi assim que Jesus fez comigo e com você. Amém, meus irmãos? Então, qual é a grande surpresa de Lucas? Nós falamos que os de fora foram colocados para dentro, os de dentro ficaram de fora. Qual é o ensinamento de Lucas? É uma questão central e absolutamente importante, porque em Cristo nós estamos dentro do único círculo íntimo que importa pertencer. Amém? Nós fazemos parte do único círculo interno que realmente importa que eu faça parte. O único círculo interno que é capaz de saciar esse nosso desejo de pertencer a um grupo. Porque todos os outros você vai acabar se decepcionando, você vai começar a achar chato, você vai começar a discordar, você vai acabar saindo ou vão lhe excluir do grupo. Então há um círculo íntimo pelo qual importa que a gente deseje fazer parte. É o círculo íntimo de Jesus, é a comunidade do Evangelho. Se você for chamado, meu irmão, para participar de um grupo empresarial, da escola, do que for, vá, seja sal, seja luz, compartilhe o Evangelho se tiver oportunidade, haja diferente dos demais, mas não se sinta frustrado por não pertencer a grupo, porque você já faz parte do principal grupo, a comunidade do Evangelho, o círculo íntimo de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, meu irmão. Então, em Cristo, nosso desejo por inclusão, por pertencer a um grupo, a um círculo íntimo, como C.S. Lewis chamou, é plenamente satisfeito. Só há uma comunidade que sacia o ser humano dessa vontade de pertencer a um grupo. Essa comunidade é a comunidade do Evangelho. Todos os outros grupos falham. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso perfeitamente, como funcionava essa dinâmica do Evangelho. Nós vamos lá para Gálatas agora, capítulo 2, versículo 11 a 16. Gálatas 2, versículo 11 a 16. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, como ele entendeu essa dinâmica da comunidade do Evangelho. Todo mundo achou aí? Amém?
Então vamos lá. Paulo repreende a Pedro. Vocês vejam que Paulo não era brincadeira. Repreendeu logo Pedro. Pedro tinha, lá em Atos 2, Pentecostes, mas Paulo ele não respeitou, não se intimidou com Pedro, não. E aí ele diz, Paulo diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui Paulo, como ele repreende Pedro. Pedro estava lá comendo com gentios, e aí, quando ele viu os amigos judeus chegando, ele se levantou e saiu, né? E Paulo diz que ele foi hipócrita, e que até Barnabé se deixou levar. E como é que Paulo lidou com Pedro com essa situação? Paulo poderia ter usado milhares de argumentos com Pedro, mas ele foi direto à raiz do problema. Paulo diz que Pedro não estava andando na verdade do evangelho, em toda a sua riqueza. Pedro não estava andando na verdade do evangelho. Então, ele estava sendo impulsionado pelo medo. Como nós lemos, Pedro estava com medo dos que eram da circuncisão. Pedro estava com medo de ser julgado pelos amigos judeus, porque ele estava comendo com gentios, estava sentado ali com gentios, e ele ficou com medo de ser julgado pelos da circuncisão. E aqui está um ponto-chave: o evangelho nos liberta do medo. Nós somos libertos tanto do medo do julgamento de Deus, quanto também do medo de julgamento dos homens no presente. O perfeito amor expulsa o medo. Amém, meus irmãos? Nós lemos lá em 1 João 4,18: o perfeito amor expulsa o medo, não há o que temer. Em Cristo nós já estamos incluídos. O nosso desejo de ser bem-vindo, de ser incluído, aprovado, já foi saciado por Cristo. Fomos justificados por Cristo. Mas como se deu essa justificação? Como isso pode acontecer? Como nós podemos ser justificados? Como os de fora podem ser incluídos no círculo íntimo de Jesus? Por conta da única chave. E essa chave está lá em Lucas 9,51. Projeta, por favor, aí, Pepeu. Lucas 9,51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Quando se aproximava o tempo em que ele seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente para Jerusalém. Outras versões dizem que ele manifestou o firme propósito. Na Ara diz que em sua face Jesus manifestou a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o que é que Jesus foi fazer lá quando ele chegou lá em Jerusalém? Hebreus 13, 11, 13, você não precisa abrir, mas depois você pode ler. Nós lemos que Jesus foi para fora do acampamento. O autor de Hebreus diz que quando Jesus chegou a Jerusalém, ele foi para fora do acampamento. E no Antigo Testamento, um membro do povo de Deus, ele ia para fora do acampamento por conta de uma impureza cerimonial, mas geralmente por conta da lepra. Então Jesus, ele se excluiu por nossa causa. Em Levíticos 13, 45, 46, Levíticos 13, 45, 46, diz o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro.
Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Ô meu irmão, vocês imaginam a cena? O cara estava com lepra, ele tinha que ir para fora do acampamento, usar roupa rasgada, andar descabelado. Se alguém chegasse perto dele, ele mesmo tinha que gritar: impuro, impuro. Vocês conseguem imaginar a humilhação de uma pessoa dessa com lepra naquela época? A pessoa que ficava fora do acampamento. E quando a gente lê o autor de Hebreus dizendo que Jesus foi para fora do acampamento, Jesus se excluiu. Jesus se excluiu para que pessoas como eu e você, que somos excluídos de nascença, pudéssemos ganhar acesso ao círculo íntimo que realmente importa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, porque eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. E o único círculo que nos importa é esse que Jesus nos deu acesso, é o favor de Deus. Amém, meus irmãos? É o perdão, é ter o companheirismo do Éden restaurado, é ter restaurado o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus no Éden, e foi isso que nós ganhamos acesso, pelo sacrifício de Jesus. Amém? A chave para o acesso à comunidade de Cristo não está em nós. A chave para o acesso está fora de nós. A cultura nos diz que o problema é o mundo, que o mundo é mau e que nós somos a solução, que a solução está em nosso interior. E o Evangelho nos diz totalmente o oposto. O Evangelho nos fala o oposto. O problema está em nós. O problema é o pecado que habita em nós, o problema foi a queda, e a solução está fora de nós. A solução não está em nenhum de nós aqui, a solução está fora. Jesus Cristo resolve os nossos problemas interiores. Amém, meus irmãos? Aleluia. Essa verdade nós podemos ilustrar com aquela passagem lá em Lucas 5:20, quando os homens descem um paralítico pelo telhado para ser curado por Jesus, e aí Jesus diz ao paralítico: os teus pecados foram perdoados. Você já imaginou você ir ao médico, levar uns exames, e aí você está lá ansioso, o médico olhando o seu exame para lhe dizer o diagnóstico, de repente o médico olha para você e diz: não se preocupe não, seus pecados foram perdoados. Você fica em choque, né? Não, meu irmão, peraí, eu vim aqui, talvez a gente ia falar igual os fariseus, né? Com que autoridade é essa que você está perdoando meus pecados, né? Não, eu vim aqui porque eu tenho um problema físico e eu quero ser curado. Imagina os amigos lá do paralítico, né? O maior trabalho para descer o paralítico lá pelo teto e dizendo a Jesus: Jesus, nós trouxemos ele aqui para ser curado da paralisia. E aí Jesus responde: eu o curei do problema principal dele. O maior problema daquele homem não era a sua paralisia física. Jesus tratou primeiro o maior problema daquele homem, era a sua paralisia espiritual. Para o paralítico, o maior problema era algo que acontecia com ele, que havia acontecido com ele e que impedia ele de andar. Mas na verdade o problema dele era outro, era o estado da sua alma. E Jesus, ele restaurou o problema principal daquele homem. Talvez tenham pessoas aqui essa noite que saíram de casa e vieram aqui em busca de cura, ou saíram de casa e vieram aqui atrás de uma resolução de alguma dificuldade na sua vida financeira, na sua vida profissional, ou em algum problema familiar. E eu sei, sim, Cristo pode resolver esses problemas, mas há um problema mais urgente que precisa ser curado em cada um de nós. Nós temos um problema maior do que qualquer outro, é a paralisia espiritual, e nós devemos buscar essa cura primeiro, antes de qualquer outra. Como está seu estado espiritual? Como está a sua relação com Deus? Talvez esse seja o seu maior problema. Amém, meus irmãos? E como esse problema do paralítico foi resolvido? Pelo perdão, sim. Mas como esse perdão foi obtido? Nós começamos a falar pouco. Jesus partiu resolutamente para Jerusalém. Chegando lá, segundo o autor de Hebreus, nós lemos que Cristo se fez impuro, se excluiu, foi para fora do acampamento. E na cruz, o único verdadeiramente incluído se tornou um excluído para que você e eu
excluídos de nascença, pudéssemos ser incluídos livremente. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estávamos excluídos desde a queda de Adão e Eva, quando fomos expulsos do jardim, desde Gênesis 3, que o ser humano tenta entrar de novo no jardim, mas se não fosse a misericórdia de Deus, isso jamais seria possível. Nós vimos a misericórdia de Deus primeiro com o tabernáculo, depois nós vimos a misericórdia de Deus com o templo, mas mesmo nesse templo o acesso era restrito, não era para todo mundo, só para alguns sacerdotes, que eram especialmente designados. E aí então, na plenitude dos tempos, Jesus entrou em cena. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou literalmente tabernaculou entre nós. Jesus nos anunciou que Ele era o templo. Amém, meus irmãos? E os apóstolos nos explicaram que quem está unido com Cristo se torna uma pedra viva em um templo cuja pedra angular é o próprio Cristo. Amém? Cristo nos tornou um de dentro. Não há mais medo de ser excluído ou de ser rejeitado, porque essa possibilidade não existe. Lá em Apocalipse nós lemos que não haverá mais santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nos convida. Alguns tiveram o privilégio de serem convidados pelo próprio Cristo, quando Ele disse: siga-me, a Mateus, ao jovem rico, a Paulo. Outras receberam a visita de um anjo, como Zacarias, como Maria. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que Jesus continua nos convidando. Jesus continua usando pessoas, o Espírito Santo continua usando pessoas, usando situações, usando circunstâncias das nossas vidas para nos fazer um convite. Talvez você olhe para o seu passado, para as coisas que você já fez e se julgue muito fora do padrão que as religiões impõem. Talvez você ache que foi longe demais, quebrou a ponte e não tem como voltar. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que não há distância que não possa ser alcançada pelo Evangelho. Não há distância que não possa ser alcançada por Jesus. Amém? Nessa última semana, talvez algum de nós aqui tenhamos recebido um convite de Jesus, através de alguém, de um amigo, de uma situação. Talvez alguém tenha recebido um convite aqui para aceitar Jesus, para fazer parte da comunidade, e talvez você não tenha respondido da maneira correta, talvez faltou fé, como a Zacarias. Mas ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo. Não se ache indigno. Essa é uma estratégia do inimigo, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é o nosso Pai e Ele é bom. O nosso Pai é como o pai da parábola do filho pródigo. Ele fez festa quando o filho voltou. Ele não perguntou o que o filho tinha feito, nem onde ele andava. Ele não perguntou nada, ele não quis saber nada. Ele fez festa, abraçou, beijou. O filho queria voltar para tentar uma vaga de escravo. Ele nem sabia se ia ser aceito pelo pai como filho de novo. Mas o pai fez festa, abraçou, matou o melhor boi, o melhor cordeiro, fez festa, porque o filho havia retornado para casa. Para encerrar, resumindo o que eu disse essa noite, de uma forma talvez mais forte, mais contundente, meu irmão, o inferno está cheio de pessoas que acreditam que mereciam estar fora dele. O inferno está cheio de pessoas que achavam que mereciam o céu. Está cheio de pessoas que se julgavam boas, se julgavam merecedoras, porque fizeram por onde, conquistaram a vaga no céu. Por outro lado, o inferno está cheio de pessoas que mereciam estar, o céu está cheio de pessoas que sabem que mereciam estar no inferno. O céu está cheio de pessoas que são pecadores honestos e reconhecem: Senhor, eu não merecia, meu lugar não era aqui, meu lugar não era aqui no céu, eu não merecia estar aqui. Mas o céu está cheio de pessoas, cheio de pecadores que arrependeram-se e foram alcançados pela graça,
surpreendente e transformadora de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu e você não merecíamos. Ninguém dessa igreja merecia fazer parte desse círculo interno de Jesus. Nós merecíamos o castigo, mas então Jesus veio, entrou em cena, a boa notícia. Mantenha os seus olhos fixos nele, meu irmão. Mantenha os olhos fixos em Cristo e tranquilize seu coração. Porque pela graça de Cristo nós somos incluídos. Não por merecimento, não por obras, mas porque nós reconhecemos: Senhor, não tenho nada de bom, não tenho nada para te dar, Pai, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então feche seus olhos, vamos orar. Se essa palavra fez sentido para você, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que Jesus ainda nos convida, e venha enquanto há tempo, porque haverá um dia em que não será mais possível atender a um convite de Jesus. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, esse é o Evangelho da Graça. Continue buscando ao Senhor, continue lendo a Bíblia mesmo sem entender, continue buscando irmãos e irmãs que queiram caminhar junto com você, porque é dessa forma que o Espírito Santo trabalha hoje. O reino de Deus é futuro, mas o reino já invadiu essa era perversa, não para nos livrar de sofrimento, ou de doenças, ou de problemas familiares, mas o reino de Deus invadiu essa era perversa para salvar homens e mulheres do poder de Satanás. Deus está construindo uma cidade, meu irmão, e Ele está totalmente empenhado para povoar essa cidade com cidadãos, com homens e mulheres que o amem acima de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus por isso. E isso não sai do controle de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Oh Jesus, oh Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Muito obrigado porque através da tua palavra, Pai, nós somos fortalecidos, edificados pela tua palavra, a palavra da verdade, Pai. Nós somos salvos, Senhor, sem merecimento algum, mas pela tua misericórdia nós somos aceitos como filhos e filhas amados, e a tua palavra diz que o nosso irmão mais velho Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, Pai. Oh Senhor, peço que o Senhor encha o nosso coração de gratidão e nos ajude a manter os nossos olhos fixos no Senhor, em meio aos desafios dessa vida, que nós possamos ser verdadeiros seguidores, Pai, praticando o amor e a inclusão que nós aprendemos com Jesus. No Senhor nos dê coragem, nos dá coragem, Pai, para sermos pecadores honestos, Senhor, reconhecendo a nossa necessidade de perdão, nossa necessidade de arrependimento dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar essa mensagem, Pai, essa mensagem que o mundo não conhece ainda por completo, essa mensagem aqui em Jacobina, na Bahia, no Brasil, no mundo, porque só quando todos ouvirem o teu evangelho, então chegará ao fim, Pai. Nos ajuda, Senhor, a pregar a tua palavra, o teu amor. Permita que a sua graça seja a força que nos capacita, Pai, nos capacita a viver vidas dignas de serem chamadas de cristãs. Nos ajuda, Pai, a buscar uma vida que te agrada, nos ajuda a amar o próximo. Coloca em nosso coração, Pai, faz o nosso coração arder de amor pelos perdidos, Pai, que alcançar os perdidos seja o nosso desejo do nosso coração, Senhor, porque esse é o nosso propósito. Nós te agradecemos, Jesus, por sua vida, por sua morte, pela sua ressurreição, que nos trouxeram a salvação e a inclusão na sua comunidade, Pai. Que toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti, Pai. Senhor, se alguém nessa noite ainda não entregou sua vida a Cristo, Pai, talvez já frequenta a igreja há um tempo, talvez já conhece a palavra, mas ainda não entregou sua vida por completo ao Senhor, Pai, toca no coração dela essa noite, Espírito Santo, transforma corações, Pai, que toda a glória, toda a honra sejam dadas a Ti, para sempre, amém, amém, meus irmãos, enquanto os instrumentos tocam, você pode adorar o Senhor, e que você tenha uma semana abençoada, e que você possa ser portador de um convite de Jesus para seus colegas de trabalho, para a sua família,
Que você seja esse convite, Pai. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo para ser um convite para alguém que ainda não conhece a palavra. Esse é o meu desejo, a minha oração, e que que o Senhor nos conduza para nossas casas e todos tenhamos uma semana abençoada com a presença de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Erga sua voz e cante. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás,